Fala galera, mais um vídeo aqui de contratações, especulações e novo treinador do Vasco da Gama. Será que a gente já tem um treinador? Será que alguém já foi especulado e está mais forte? Enfim, mas antes de mais nada eu quero pedir para você curte esse vídeo, comenta esse vídeo, compartilha e principalmente segue o nosso canal. É importante porque a gente tem um trabalho diferente da maioria dos canais aqui. Como a gente não é um canal remunerado ainda, a gente está começando esse trabalho, a gente está fazendo shorts no YouTube com notícias rápidas, imediatamente assim que sai a notícia, a gente já faz um short e já te deixa informado. Então assim, curte esse canal, você não vai se arrepender, beleza? Mas vamos ao que interessa aqui. Vamos falar de dinheiro. Paulo Brax, ele está na Europa, já teve uma reunião com a 777 e conseguiu definir um orçamento tanto para contratação quanto para salário de jogadores. Isso era um passo importante, jogadores e treinador. Isso era um passo importante por quê? Porque até então existia um bolo de dinheiro que era prometido pela 777. Agora existe um orçamento para a contratação, um orçamento para salário de jogadores. A partir daí dá para se definir um planejamento. Apesar disso, o mercado não está parado e o Vasco não está parado. É claro que existem jogadores que independem de análise de scout, que independem, claro, dependem do financeiro, mas assim, é claro que o Vasco está disposto a pagar um pouco mais, como é o caso do Terans, como é o caso do Pedro Raul. São jogadores que são essenciais, que o Vasco não tem jogadores no elenco. São jogadores tidos como craques, né? Pro elenco do Vasco hoje são jogadores muito bons e que independe de scout, independe de situação. Foram jogadores que foram muito bem no Brasileiro e que vão ser contratados, ou que o Vasco tem muito interesse em contratar. Aí a partir disso, o que tem? Formação de elenco. Formação de elenco depende de quê? Deixa eu ver quanto eu tenho de salário, de orçamento de salário, quanto que encaixa, vamos ver o que nós vamos conseguir dentro disso. Né? E quanto que eu tenho de dinheiro para contratar. É claro que eu vou no mercado, vou buscar de empréstimo um determinado jogador que vai ganhar X mil reais, muito menos do que vai ganhar o Terans no Vasco se o Terans vier. Né? Mas esse primeiro passo que o Brax deu, que é definir um orçamento, quanto eu posso gastar, é um passo importantíssimo. E agora eu tenho certeza que ele vai contratar com muito mais tranquilidade. Né? Ele vai saber aonde ele está indo, aonde ele pode ir, aonde ele não pode ir. Né? Então vamos falar a partir disso, então o que ele pode trazer, o que está na pauta e o que a gente pode especular aí no Vasco da Gama. Primeiro, vamos falar de treinador. Treinador é fato, a gente precisa de um treinador. Muita gente foi especulada, mas uma aposta pessoal, não tenho a informação, mas eu tenho uma aposta pessoal. Virá um nome que não foi especulado desses aqui ainda. Ó, de todos os treinadores que foram especulados, nós só temos a notícia de que um deles recebeu proposta, que foi o Vojvoda. O Vojvoda decidiu ficar no Fortaleza, já demos essa notícia mais cedo. O Vojvoda vai ficar no Fortaleza. Então, assim, o Vojvoda realmente recusou uma proposta do Vasco da Gama. Todos os outros são sondagens. Existe a notícia que o Antônio Oliveira foi entrevistado pelo Brax, que alguns outros treinadores já foram sondados pelo Vasco da Gama, mas que de efetivo, nada. Só vou citar os últimos nomes que foram cogitados no Vasco da Gama e vou fazer alguns comentários. Por exemplo, o Antônio Oliveira. Daria como certo que ele vai fechar com o RB Bragantino. Acho muito difícil se isso não acontecer. Gustavo Mourinho. Acho difícil. O Vasco tentou contratar ele lá no passado, quando o Vasco ia começar essa temporada, e aí ele estava no Curitiba, enfim, não aceitou a proposta do Vasco. Acho difícil. Tem o Pablo Repeto, que é o treinador do Nacional do Uruguai, foi campeão uruguaio. O Nacional era o time do Soares, né? Ele foi campeão uruguaio, mas efetivamente pouco se tem notícia disso, né? Aí teve também o Jardine fez um trabalho nos sub-20 muito bons do São Paulo, sub-20 da seleção brasileira, né, olímpica. Teve um trabalho muito bom, mas aí foi treinador de São Paulo, não foi muito bem. No México, porque ele está no futebol forte, ele foi para o México, o time dele lá foi muito mal, nem classificou para o próximo torneio. Lá o torneio é o apertura e o encerramento, né? E ele nem se classificou, enfim, o time dele foi mal. Se ele está bem ou mal, eu já vi muita crítica em relação a ele. É um treinador bom, é um treinador jovem, é um treinador moderno, mas
a torcida do Vasco não aprovou muito. Numa enquete que eu estou vendo aqui agora, 89% não aprovam o nome do Jardim. Bom, de todos que foram especulados até agora, um que teve uma maior aprovação da torcida do Vasco foi o BKSS, ou BKSS. Ele é um treinador jovem também, um treinador que foi auxiliar do São Paulo, e depois ele começou a carreira dele como treinador no Defensa e Justiça, teve uma campanha muito boa na Sul-Americana, foi campeão da Sul-Americana, e aí você vê que é um treinador que tem muito, tem muito a entregar, né? É meio no estilo do Sampaoli, né? É um treinador meio malucão, assim, mas é um treinador que a torcida gostou. 98% na enquete que eu estou vendo aqui aprovaria o nome desse treinador. Talvez isso até possa sensibilizar um pouco mais a diretoria. Só que eu acredito que não vem nenhum desses nomes aqui que está sendo especulado. Eu acredito que vem outro, um treinador português. Eu acredito que o próximo treinador do Vasco seja um português, e um português que esteja saindo muito bem lá na Liga Bwin, lá na Liga Portugal. Tá? Beleza. Dito isso, vamos passar para as contratações. O que está sendo dito, o Vasco quem vai contratar e como é que as coisas estão caminhando. Primeiro, Júnior Urso. Segunda-feira faz exame, fecha, tá acertado. Posso cravar aqui, Júnior Urso é jogador do Vasco da Gama. Muita gente criticando. Calma lá, gente. Ele foi o principal jogador da MLS. A MLS, ela trouxe grandes nomes, claro, jogadores que já estavam mais em fim de carreira, justamente para trazer um pouco mais de categoria, de tradição técnica para a competição. E o Júnior Urso foi o melhor jogador da MLS. Então, assim, é cedo para comentar. É um jogador de elenco, talvez não venha para ser titular, mas é a primeira contratação do Vasco e eu particularmente acho uma boa contratação. O segundo nome que está muito próximo de fechar, eu diria para vocês, a gente já deu essa notícia aqui, o Pedro Raul. Pedro Raul, ele tem uma vantagem muito grande, ele quer jogar no Rio de Janeiro, enxerga o Vasco como uma excelente camisa, e dos outros 3 times que o Pedro Raul teria de opção para jogar, Flamengo, Fluminense e Botafogo, os 3 têm centroavante. O único time que ele jogaria assim, se ele jogar bem, ele vai ser titular, é o Vasco da Gama. Então, assim, é uma escolha meio fácil para ele, não é uma escolha difícil escolher o Vasco da Gama. A notícia que tem do canal Atenção Vascaínos hoje, do Emerson Rocha, é que o Vasco apresentou uma proposta muito boa de salário para ele, que ele vai ganhar 150% a mais do que ele ganhava no Goiás, e que 3 milhões e meio de dólares para um centroavante novo, porque o Vasco compre os direitos do jogador, não é algo complicado. Então, assim, a não ser que alguém atravesse com um caminhão de dinheiro, eu acho que a negociação do Pedro Raul também é algo para ser anunciado já semana que vem, tá? Uma outra negociação que a torcida pede muito, a gente recebe muito na nossa página, é a do Terans. A do Terans é uma notícia também do Atenção Vascaínos, do Flávio Dias. Ele comentou que o Vasco tem uma prioridade de compra. Não há por que a gente duvidar, porque ele é um jornalista que apura muito bem as notícias. Então o Vasco certamente tem esse documento. Só que esse documento não atrela valores. Então, se o presidente do Petralha, do Atlético Paranaense, quiser pedir um caminhão de dinheiro, até porque, segundo o que diz a imprensa rubro-negra, do rival, o Flamengo também tem interesse no jogador, só que ele iria para o Flamengo para ser reserva. No Vasco ele vem para ser titular. Isso é fundamental para um jogador que quer participar de uma Copa do Mundo. Hoje o Terans não está na seleção do Uruguai, porque a seleção do Uruguai é horrorosa. O Arrascaeta lá vai nadar de braçada, né? Por que ele não foi? Porque ele não jogava no Atlético Paranaense, ele passou a ser reserva em determinado momento, ele não agrada, por algum motivo que muitos desconhecem, o Terans não agradava o Filipão. Né? Na final da Libertadores, o time sem conseguir armar jogada, o Terans no banco. Foi o Terans entrar, o jogo mudou. Quem viu a final da Libertadores percebeu isso. Mas enfim, um jogador que está valorizado, que o treinador, que o Atlético Paranaense pode vender, quer vender, pode fazer dinheiro,
mas valores ainda é uma incógnita. Se o Vasco fez proposta ou não, ainda não se sabe, tá? A princípio, a notícia é que o Vasco teria feito uma proposta aí de 40, de 5 milhões, aliás, 25, 29 milhões. Isso foi descartado, isso foi dito que não procede por fontes do Atlético Paranaense. Né? Mas também, se apresentou, se não apresentou, ninguém vai dizer que apresentou ou não apresentou. De fato, o jogador interessa ao Vasco e eu acredito que existe uma boa possibilidade dele vir. Poucos clubes têm condição de comprar o Terence, pagar 25 milhões. Poucos são os clubes, tá? Poucos são. Então, assim, não adianta falar que tem São Paulo interessado, tem Santos interessado, esqueçam. Só os clubes que estão com condição de comprar, porque 25 milhões é muito dinheiro. 25, 29 milhões. Então, o Terence tem chance de vir para o Vasco, mas é tudo ainda incerto. É incerto porque depende da cabeça do presidente do Atlético. Se realmente são 5 milhões de dólares, ele pode vir. É razoável para o Vasco. Ele ganha 350 mil no Atlético. Pode ser que ele venha para o Vasco para ganhar 700 mil. Já ouvi falar que ele recebeu uma proposta de 700 mil para o Vasco da Gama. Né? É merecido? Talvez a gente esteja falando de um jogador que o Vasco não teve até então. Né? 700 mil aí não vou fazer meu juízo de valor, se ele vale ou se não vale. Né? Tenho medo só do Vasco estar inflacionando demais, está trazendo na empolgação para buscar o jogador e depois a folha de salário do Vasco vai lá para cima. Mas enfim, a gente também não pode pensar pequeno porque a gente já pensou pequeno muitos anos. Né? Vamos falar aqui. Hoje foi especulado o nome do Stephen Mendonça pelo canal Detetives Vascaínos. Um excelente jogador, um dos melhores jogadores do Ceará. O São Paulo tem muito interesse nesse jogador também, tá? É um jogador assim, se eu não me engano, ele vai sair livre, eu tenho que checar essa informação, mas seria um grande nome para o Vasco da Gama. Entretanto, aí nós vamos ter que citar uma outra possível contratação do Vasco da Gama. O Wellington Rato, do Atlético Goianiense, praticamente fechado. Com o jogador, a notícia que nós temos pessoas que são ligadas ao jogador. A notícia que nós temos é que o projeto agrada o jogador, que o Vasco já acertou salário com ele, mas também nós temos fontes dentro do Atlético Goianiense que dizem que ainda não chegou uma proposta financeira pelo jogador do Vasco da Gama. Então, efetivamente, o Brax tem que voltar e efetivamente fazer uma proposta para que o Atlético Goianiense venda o jogador. Estamos falando em ordem de 3 milhões de reais, 3 milhões e meio. É uma boa contratação? Foi um dos melhores jogadores do Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense foi rebaixado. Foi rebaixado, a gente sabe por quê. Porque o Jorginho saiu numa briga interna, o Jorginho saiu, foi por briga dentro do Atlético Goianiense, pelo menos é o que conta a imprensa, né? A gente sabe que existiu um certo atrito, sim. O Atlético Goianiense focou muito na Sul-Americana, chegou à semifinal da Sul-Americana, né? Enfim, isso aí atrapalhou a campanha do time, mas o Wellington Rato foi um dos melhores jogadores do time, ele é um atacante ponta, e aí, quando a gente fala de Stephen Mendonça e fala de Wellington Rato, a gente está falando de jogadores que podem concorrer pela mesma posição. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Talvez venha um, talvez não venha o outro, porque um foi contratado. Né? E ponta, a gente sabe que o reserva do ponta que vier para ser titular será um dos meninos. Ou até o contrário, o menino vai ser titular e o outro vai fazer sombra pro jovem que vier. Né? Falou-se do zagueiro Wallace, da Udinese, muito difícil vir, seria um grande jogador, um grande reforço, mas é complicado vir. Também se falou de Mateuzinho, mas eu quero fazer uma observação, um jogador que interessa ao Vasco da Gama, que o Vasco da Gama conversou com o Benfica. A notícia que nós temos é que ele conversou, sim, para trazer o Gilberto, repatriar o Gilberto, o lateral direito, para o Vasco da Gama. Então, é possível que o Gilberto venha por empréstimo. O salário do Gilberto é muito alto. O Jorge Jesus levou ele para o Benfica quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Foi uma das contratações que o Benfica fez. Ele foi titular, inclusive jogou alguns jogos da Champions. Hoje ele não é titular, hoje ele disputa a posição, mas é um excelente jogador. É um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada, mas é um jogador que ajudaria muito. Eu não sei o que vocês acham, mas comenta aí que cada um tem a sua opinião, né?
E outro lateral também que foi especulado foi o Fernando da Chapecoense. Eu vi esse menino jogar aí algumas vezes, é um excelente jogador, mas é uma aposta, né? Então, assim, a gente precisa ver o que a gente tem na base, tem o Julião, a gente tem alguns outros jogadores na base, mas o Fernando para mim, na minha visão, foi um dos melhores laterais da Série B, né? Então eu acho que realmente procede essa análise. E aí alguns outros jogadores que a gente não vai nem comentar aqui porque é pura especulação. Então assim, o que temos de mais concreto hoje para o Vasco da Gama? Primeiro, Júnior Urso fechado, Pedro Raul praticamente fechado, eu daria assim como 90%, mas 100% é só quando assina o contrato, né? Terans eu acho difícil. É outra notícia do Atenção Vascaínos, a gente precisa de um goleiro, certo? O Thiago Rodrigues ainda não sabe se vai fechar com o Vasco, se vai renovar o contrato. A gente acredita que sim, ele tem proposta, ele já teve proposta do São Paulo, tem proposta provavelmente de alguns outros times, mas ele vai brigar por posição sim com outro goleiro que virá. Discute-se muito se esse goleiro seria o Kehler do Internacional, que o Vasco estaria disposto a pagar muito dinheiro por ele, ou então o Marcelo Groi, né? Essa notícia também é do Atenção Vascaínos. São dois goleiros que foram muito bem no Sul, né? Mas efetivamente a notícia que tem é que o Vasco apresentou a proposta pelo Kehler, é uma notícia do Atenção Vascaínos. Não temos essa informação, mas seria algo em torno de 16 milhões de reais. Bom, é um goleiro novo, é um goleiro de destaque, mas que jogou apenas 10 jogos pelo Internacional. Participou dessa reta final da campanha, né? Do Internacional. Inclusive o Vasco chegou a especular o Daniel também do Internacional. Mas aí, assim, 93% da torcida não quer. Aí, enfim, são essas as contratações. Sobre saídas, fazer mais um comentário. O Vasco vai receber dois jogadores, Galarza e Vinícius Paiva, tá? O Vasco tem interesse em negociar o Paiva e o Galarza interessa 777. Talvez ele não fique no Vasco, mas vá para algum outro time do grupo, tá? E por fim, era isso que a gente tinha para dizer. Por fim, a gente quer fechar com Palácios. Palácios, ele pode estar de saída do Vasco da Gama, pode ir para o Colo-Colo. O Vasco estuda uma proposta de empréstimo feita pelo Colo-Colo e é um jogador que pode sair por empréstimo. Ele tem contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. Se não me engano, são 3 anos que foi fechado. Existia a possibilidade de ser 5 anos, mas se eu não me engano, preciso realmente checar essa informação, mas eu acho que o Palácios veio por 3 anos, e aí seria 1 ano a mais de experiência. Aliás, vamos olhar aqui, contrato de Palácios com o Vasco. Se não me engano, são 3 anos. Ele vai ficar... Exatamente, até 30 de abril de 2025, certo? É um jogador de 21 anos, 22 agora, que ele acertou com o Vasco até 2025, 30 de abril de 2025. É um jogador que eu acho que pode ser muito útil, mas ele ainda tem dificuldade na adaptação, né? Nós percebemos isso, assim foi no Inter e assim foi no Vasco da Gama. Entretanto, os últimos jogos que ele jogou na posição errada, né? Inventaram ele de volante e aí não dá nem para fazer uma análise mais. Ele sempre disse que não queria ser ponta, volante muito menos. Ele quer ser o meio de ligação. Então, assim, a gente teve que adaptá-lo em algumas posições e assim, já é difícil a adaptação dele. E ainda por cima, ainda bota ele na posição errada, não dá para fazer uma análise mais profunda. Beleza? Era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço aí a todos. Peço, por favor, compartilhe esse vídeo, curte, comenta e segue o canal. Importante seguir o canal, é o trabalho inicial que nós estamos fazendo. Nós somos do vasconect.com.br, notícia todos os dias do Vasco da Gama lá. Mercado da bola, onde assistir os jogos, o que está rolando dentro do Vasco da Gama. Então, assim, sigam o nosso canal aqui, curtam a nossa página lá
Enfim, nós temos página, nós também temos nosso perfil no Instagram, Vasconet, temos nosso perfil no Facebook, Vasconet também. Siga a gente lá e todo dia, não esqueça, os nossos shorts com as notícias mais rápidas, 15 segundos de notícia que você não vai ver em lugar nenhum, vai ver aqui, ou que você, antes de ver em outro lugar, vai ver aqui, ou então, no mesmo tempo que você está vendo em um lugar, você está vendo aqui. Então, se você curte o YouTube, você segue a gente aqui que você vai ficar muito bem informado. Beleza? Obrigado, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou! Saudações vascaínas!